Graça e paz, irmãos, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos mais uma vez orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos capacite a entregar uma mensagem com clareza e que o mesmo Espírito ajude vocês a entender com clareza e que esta mensagem, como nós temos dito, saia apenas, não fique no intelecto, não fique só na cabeça, mas que desça ao coração e seja praticada. Pai, nós te louvamos mais uma vez e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de expor a Tua palavra. Senhor, eu sei perfeitamente da minha limitação e da minha dependência. E sei também, Espírito Santo, que é só o Senhor que consegue converter corações. Sei que só o Senhor pode trazer homens e mulheres do lamaçal de pecado para o reino do Filho do seu amor. Sei que só o Senhor pode fazer isso, Espírito. Por isso eu te peço que o Senhor faça isso em nome de Jesus nesta noite. E aqueles que já foram resgatados, aqueles que já foram convertidos, aqueles que já são nascidos de novo, Espírito Santo, que o Senhor dê crescimento, responsabilidade, que o Senhor fale com cada um, incomode cada um a buscar mais e mais ao Senhor. Como já foi dito aqui, um relacionamento profundo com o Senhor, o crescimento com o Senhor. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos continuar falando de Hebreus, e nós já entramos na última mensagem, em Hebreus capítulo 11, que é o capítulo conhecido de Hebreus, capítulo que fala sobre a fé. Eu sempre digo que Hebreus 11 e 1 Coríntios 13 são textos bastante conhecidos. Tudo que vai falar de amor, fala em 1 Coríntios 13, vai falar de fé, fala em Hebreus 11. Mas para que alguns talvez não estejam nos acompanhando, só para nós fazermos, eu acho interessante em um minutinho e meio, 2, fazer um resumo do que foi feito até aqui, para que todos entendam e possam acompanhar. A carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem escreveu, mas uma pessoa que verdadeiramente tinha uma sabedoria muito grande, conhecia muito o Velho Testamento, conhecia muito o Novo Testamento, conhecia os costumes. Uma carta escrita a pessoas, a irmãos que estavam sendo terrivelmente perseguidos. Pessoas já tinham sido mortas, outras pessoas tinham perdido as suas casas, os seus bens, os seus empregos, e estavam sendo perseguidas para voltar para o judaísmo. Eram irmãos que tinham saído do judaísmo e tinham sido convertidos ao Senhor, estavam no cristianismo. E o autor aos Hebreus, ele escreve dizendo para essas pessoas: olha, não voltem, não regridam, não caia, não voltem, porque não existe nada melhor do que Cristo. Não voltem para as regras de vocês, não voltem para aqueles costumes que vocês tinham, não volte para as obras, não volte para os sacrifícios, porque não há nada melhor do que Cristo. E ele começa a colocar fazer algumas comparações. Ele fala que Josué, que é a pessoa que deu entrada na terra prometida com o povo, ele diz que Jesus é maior do que Josué. Ele fala de Moisés, que é uma figura muito importante na religião judaica. Ele diz Jesus é maior do que Moisés. Ele fala dos anjos, ele fala Jesus é maior do que os anjos. Ele fala do sacrifício levítico, aquele sacrifício que as pessoas matavam os animais para oferecer em perdão dos seus pecados. Ele diz, o sacrifício de Jesus Cristo é maior do que este, porque estes sacrifícios eles eram transitórios, eles eram passageiros, eles eram sacrifícios que apontavam para o sacrifício único, definitivo, real e verdadeiro, que é o sacrifício de Jesus Cristo. Então ele diz que Cristo é maior do que aqueles sacrifícios. E aí ele vem trazendo, vem animando os irmãos a não retrocederem. Chega no capítulo 6, tem uma passagem muito difícil lá, onde ele fala justamente isso, que muitos estão na igreja, mas não creem no Senhor e já experimentaram, participaram de muita coisa, mas retrocederam e voltaram. E aí ele dá sequência e nós vamos chegar agora no capítulo 11. Vou falar do 11, do versículo 8 até do versículo 20. Do 1 até o 7, ele fala dos antediluvianos. Quem são essas pessoas? São pessoas antes do dilúvio.
ele falou de Abel, ele falou de Enoque e ele falou de Noé. Ele falou da fé desses homens. Então isso já nos mostra que antes do dilúvio já era pela fé. Então isso já cai por terra toda aquela conversa de que no Velho Testamento é por obras, o Novo Testamento é pela graça, o Velho Testamento é por isso, o Novo Testamento é por aquilo. Não, sempre foi pela fé. Abel foi pela fé, Noé foi pela fé, Enoque foi pela fé. Então esses homens foram os antediluvianos, antes do dilúvio. E depois ele entra agora em 11, de 8 a 20, ele vem falando dos patriarcas, que é outra categoria muito importante. Ele fala de Abraão, Isaac, Jacó e José. E nesse meio ele coloca Sara. Então ele vai falar dos patriarcas. Eu não vou ler o texto agora no início, mas no decorrer da mensagem nós vamos ler todo o texto. O tema desse texto é fé e obediência. Na realidade, Hebreus todo é fé e obediência. Mas quando nós entramos em Abraão, que na realidade o nome era Abrão, depois foi transformado para Abraão, realmente fé e obediência fica muito em relevo. Então eu quero colocar aqui o primeiro texto, Hebreus 11, de 8 a 10, que diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Muito bem. Agora o autor coloca em relevo o pai da fé. Ele coloca nessa relação aquele que para aqueles irmãos era um ícone, era um exemplo. Vocês lembram muito bem que alguns judeus se vangloriavam de fazer parte da semente santa de Abraão. Então agora o autor vem e coloca Abraão na jogada. Ele diz, agora eu vou falar de quem vocês conhecem, eu vou falar de Abraão. E esse autor está dizendo para aqueles irmãos, para o leitor da carta, que o Abraão, que eles glorificavam, que eles até achavam que era separado dos homens, tudo que Abraão fez foi por fé, e não foi por obras, nunca foi pelas obras, sempre foi pela fé. Mas para nós entendermos um pouco melhor como que foi esse chamado que Abraão recebeu lá no Velho Testamento, que na verdade, quando ele recebeu esse chamado, ele ainda não era Abraão, ele era Abrão. Então a gente precisa voltar no texto de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, para nós entendermos mais detalhadamente como foi que Deus chamou este homem para ir para uma terra que ele não conhecia. Então vamos lá, Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, nós precisamos entender que Abrão, ele vivia numa zona de conforto. Ele tinha paz, ele tinha amigos, ele tinha parentes, ele tinha terra, ele tinha bens, ele tinha servos, ele estava numa vida sossegada. Até que Deus aparece para ele, que nós não sabemos como que foi essa aparição, não sabemos se foi uma teofania, como é que foi, mas Deus aparece para ele, Deus fala com ele e faz uma proposta um tanto quanto estranha para ele, e dá uma ordem para ele: sai e vai. Sai da tua terra, sai do meio do teu povo e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão não perguntou, aonde que é? Não, vai, simplesmente vai. Quando nós olhamos para isso hoje, coisa de doido, fala a verdade, coisa de doido. Sai daí, do meio do teu povo, deixa a tua família,
deixa tudo que você tem e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Vocês entendem por que o tema é fé e obediência? Sai e vai. Nós precisamos frisar aqui que Abraão não era um crente, que Abraão não tinha um relacionamento com Deus. Abraão era um pagão. Abraão não conhecia Deus. Ele não era da comunidade cristã de Londrina, ele não tinha um relacionamento, ele era pagão, ele vivia no meio de um povo corrupto, que eram os caldeus, e ele não adorava a Deus, e mesmo assim ele ouviu, obedeceu e partiu. Talvez o Senhor quisesse dizer assim, parafraseando esse versículo: eu, o Senhor, tenho muita coisa para fazer com você, Abraão, mas não no meio de uma nação corrompida e corrupta, que são os caldeus. Eu vou te abençoar, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou engrandecer o seu nome, mas para isso você precisa crer e obedecer. Para isso, para que aconteça tudo isso na sua vida, você precisa crer e obedecer. E estas são as duas palavras que nós queremos falar aqui nesse princípio: crer e obedecer. Obedecer, irmãos, é consequência de crer. Nós só obedecemos porque nós cremos. Hoje de manhã o pastor Hélio trouxe uma mensagem sobre a Naamã, né, pastor Hélio? Sobre Naamã. Naamã, ele num princípio ele não cria ele não creu no que o profeta Eliseu falou, mas depois ele creu. Quando ele creu, ele obedeceu e se jogou 7 vezes no Rio Jordão e ficou curado da sua lepra. O obedecer é uma consequência do crer. E isso o autor mostra para aqueles irmãos que para quem estava lendo esta carta, que Abraão, a quem eles consideravam o pai da fé, creu. Que Abraão, que era o ícone, a pessoa mais importante para eles, creu e não duvidou. Então, por que eles estavam duvidando? E aí eu pergunto para nós, por que é que às vezes nós também duvidamos das promessas do Senhor? Irmãos, obedecer no contexto de Abraão significa ir para uma terra que ele não sabia. Obedecer no contexto de Abraão significa deixar para trás toda uma história. Significa você seguir pelo GPS de Deus e não pelo seu. Significa abandonar tudo e crer na promessa do Senhor. Obedecer para nós, o que significa? Para Abraão significa isso. E para mim e para você, o que significa obedecer? Significa que crer no Senhor é saber que Ele não está de brincadeira. Crer no Senhor é ouvir o que Samuel disse para Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. Obedecer, no nosso caso, é tão importante que garante a vida eterna. Irmãos, crer é muito mais que saber ou acreditar. Às vezes as pessoas têm uma noção geral do Evangelho, uma noção geral de Cristo. Já ouvi falar, eu até acredito, mas crer é muito mais que acreditar. Crer é ter uma profunda certeza de que tudo aquilo que o Senhor falou, Ele fará, mesmo que os nossos olhos carnais não vejam, mesmo que as circunstâncias dizem o contrário, mesmo que os amigos digam o contrário. Crer muitas vezes é nadar contra a correnteza, é ir contrário ao que muita gente diz que não é. Abraão creu. Talvez, a Bíblia não relata, mas muitas pessoas: você está doido, Abraão, você vai para onde? Olha o que você tem aqui. Não, eu vou porque o Deus chamou. Quando nós voltamos um pouquinho e lembramos da história de Noé, fazendo uma arca, crer talvez seja isso, quando todo mundo chama de doido,
mas permanece firme, porque foi o Senhor que prometeu. Irmãos, o cristão, ele avalia o presente com olhos no futuro. O propósito de Deus garante o bem para o seu povo diante da definição divina de bem. Qual que é a tua definição de bem? Qual que é a minha definição de bem? Diferente, certamente, da definição de bem do Senhor. A Bíblia diz em Romanos assim, crer é saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Que bem é este? Certamente, a minha definição de bem, a tua definição de bem, não é a definição de bem de Deus. Porque Deus trabalha de modo que tudo que nos acontece serve para a formação do caráter de Cristo em nós. Tudo que nos acontece serve para que Cristo seja formado em nós. Irmãos, às vezes dói ou não dói? Dói. Às vezes eu não compreendo num primeiro momento. Às vezes eu até duvido de que Deus esteja no controle das coisas. Às vezes, eu até acho que se tivesse no meu controle, eu faria melhor do que Deus. Ou você também não pensa assim? Às vezes acontecem as coisas na nossa vida que você diz, não é possível, Deus errou. Deus errou aqui. Aqui ele vacilou. Aqui, aquele versículo que não dorme, não, aqui ele cochilou. Porque não é possível, estava tão certinho para mim. Mas Deus trabalha no sentido de formar o caráter de Cristo em nós. E às vezes Ele tira coisas, Ele põe coisas, Ele desvia coisas. É o caso que aconteceu aqui com Abraão. Irmãos, crer é ter o filho. Portanto, crer é ter a vida eterna. João 3,36 fala para nós justamente sobre isso, de ter o filho e, por consequência, a vida eterna. João 3,36 diz assim, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Meu Deus do céu. É o Filho, irmãos. Não tem outra opção. Quem crer, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não tem a vida eterna. Aquele que se mantém rebelde ao Filho não tem a vida eterna. Irmãos, a obediência de Abraão levou ele a deixar a sua terra e peregrinar por uma terra que ele não conhecia. Apesar da promessa de que aquela terra seria dele, ele não conhecia aquela terra. Apesar de que a promessa foi que aquela terra seria dele e da sua descendência, ele não conhecia a terra, ele não possuiu a terra, ele habitou naquela terra em tendas, em barracas, e ele não era o dono daquela terra. E da mesma forma que Abraão peregrinou numa terra que não era dele, irmãos, nós peregrinamos numa terra que não é nossa. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui buscando uma cidade celestial, uma morada eterna. Da mesma forma que Abraão habitava em tendas, olhando para a cidade celestial, nós somos peregrinos em terra estranha. Nós andamos aqui, mas a morada nossa não é aqui. A nossa morada definitiva não é aqui nessa terra, para aqueles que creem. Por isso que a Bíblia diz assim para nós, se você já nasceu de novo, se você já foi justificado, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, porque é aquilo que nos interessa. Alguém disse que nós vivemos, olhamos para a nossa vida terrena, como se ela fosse eterna, e vemos a vida eterna como se ela fosse terrena. Ou seja, nós damos mais valor na vida terrena do que na eterna. Irmãos, misericórdia, nós somos peregrinos, nós estamos de passagem, você não mora aqui,
Você está aqui, você trabalha, você tem a sua família, mas a tua morada celestial, eterna, definitiva não é aqui. Se você crê no Senhor como teu suficiente Senhor e Salvador, você está de passagem. Uns vivem 30, 40, outros vivem 80, 100, mas chega uma hora que você não vai estar mais aqui. E agora? Para onde você vai? Ou será que você pensa que morreu, acabou? Irmãos, Abraão tinha 75 anos quando foi chamado. Às vezes falou, puxa, o tempo já passou para mim. Abraão tinha 75 anos quando Deus chamou ele. E quando, interessante dessa peregrinação em terra estranha, em terra alheia, melhor, que não era dele, quando Estevão vai fazer a sua defesa diante do sacerdote lá em Atos 7, ele faz um resumo da história bíblica maravilhosa, e ele cita Abraão. Olha só o que diz, Atos capítulo 7, versículos de 4 a 5, Estevão mostrando a história bíblica para aqueles sacerdotes. Ele diz assim, então, falando de Abraão, ele saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra que agora habitais. Olha que interessante, nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Que interessante, Estevão diz, olha, Abraão recebeu a promessa de vir para essa terra, mas Deus não deu um pé da terra para ele. Ou seja, a promessa era, mas Deus não concretizou a promessa dele. Quer fé mais que isso aí? Você vai para aquela terra, mas eu não vou te dar. E olha que interessante, quando Abraão chega na terra prometida, que é Canaã, tinha gente morando lá. Os cananeus moravam lá na terra. Talvez Abraão tivesse perguntado, mas Deus, o senhor está de brincadeira comigo? O senhor me tira lá da minha terra, o senhor me traz para cá, chega aqui, tem gente aqui. Tem gente morando agora, o que eu vou fazer? O Senhor falou, você vai para o Egito, vai lá, mas essa terra eu vou te dar, essa terra eu vou te dar. Por quê, irmãos? Porque aquele que prometeu, ele cumpre. O Deus verdadeiro não mente. Dando sequência aqui, Hebreus 11, 9 a 10, diz assim, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e edificador fantástico. Quando ele fala assim que Isaque e Jacó habitou na tenda com ele, não significa que eles viveram com Abraão na tenda, junto, fisicamente, no mesmo espaço, na mesma tenda. Significa que eles creram na mesma promessa que Abraão. Por isso que são os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Abraão creu na promessa, Isaque creu na promessa, Jacó creu na promessa. Então, por isso que diz aqui, que eles habitaram com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, eles creram da mesma forma que Abraão. Irmãos, a habitação de Abraão era em tendas, mas a sua visão e a sua fé olhavam para a cidade que tem fundamentos. Qual a diferença disso? Quem conhece tendas, sabe que tendas eram fixadas na areia, com cordas, com grampos, com estacas, mas de qualquer forma eram tendas e eram frágeis. A comparação é aqui que Abraão e a sua família habitavam em tendas, mas ele via a cidade que tem fundamentos, uma cidade fortificada, construída, edificada pelo Senhor. A tenda, ela é frágil, mas aquela cidade que ele via, que ele vislumbrava, é uma cidade construída, edificada pelo Senhor. Ele morava em tendas, mas a sua visão era para Jerusalém celestial. Ele habitava em tendas, mas a sua visão estava na cidade que tem fundamentos. Ele armava a sua tenda, mas ele sabia que a cidade celestial era construída pelo Senhor, porque a Bíblia diz que o edificador é o próprio Deus daquela cidade. A morada eterna que ele viu não era fundamentada ou fundada ou frágil como as tendas que ele morava, mas a cidade celestial é uma cidade criada, edificada, arquitetada pelo próprio Senhor. Irmãos, quando nós olhamos para o livro de Apocalipse,
capítulo 21, ele tem lá uma visão dessa cidade, uma descrição dessa cidade. E eu peguei aqui só 3 versículos, que é o Apocalipse 21, de 23 a 26, só para a gente ter um gostinho de como seria aos nossos olhos, o nosso cérebro, a nossa imaginação, como seria uma cidade celestial. Diz assim, ó: a cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. E o Cordeiro é sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E aí, quer morar nessa cidade? Cidade dos crentes, irmãos. Para esta cidade eu vou. Você vai? Você vai, irmão? Amém? Por que a gente às vezes tem vergonha de falar ou medo de falar que eu sou salvo? Irmão, se você crê em Cristo Jesus como teu Salvador e Senhor verdadeiramente, a Bíblia diz que você é salvo. Se hoje o Senhor Jesus voltasse, pum! E aí? Todos subiremos? Todos vamos morar nessa cidade celestial? Todos somos crentes verdadeiros? Todos cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida? Verdadeiramente? Ou se por um acaso chegasse uns 4, 5 caras aí na porta dessa comunidade com uma metralhadora e falasse, ó, quem for crente fica, quem não for vaza. Quantos ficariam aqui? Quem ficar vai morrer. Tem a chance. Fica, vai ser metralhado ou vaza, vai embora. Crente vai morrer. Não vou nem perguntar quem fica. Hebreus capítulo 11, 12, diz assim: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também de aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. A história de Sara é fantástica. Sara tinha 90 anos. Sara era estéril. Abraão tinha 99 anos. O anjo aparece e diz assim, o Senhor aparece e diz assim, você vai ter um filho. No primeiro momento Abraão riu, porque ele olhou para a limitação dele. Depois Sara também riu, porque ela também olhou para a limitação dele. Só que o anjo falou assim, você vai ter um filho. E bota o nome dele de Isaac, que significa riso. Não é Isaac? Isaac, que significa riso. O Senhor concedeu graça e eles tiveram um filho. Mais que isso, Sara gerou o filho da promessa, que foi Isaac. Mais que isso, ela gerou a figura central do pacto abraânico. Mais que isso, ela gerou o ancestral direto de Jesus Cristo, que foi Isaac. Irmãos, a morte não interrompe as promessas de Deus. Dá uma olhada em Hebreus 11, 13 a 16. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Oh, que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Do que fala esse texto? Alguns autores falam que, quando ele diz que ainda
todos esses morreram na fé sem ter obtido a promessa. Alguns autores dizem que a promessa que eles não tinham concretizado, não tinham recebido, pode ser a terra, que quando Abraão morreu ainda ele não tinha recebido a promessa da terra. Pode ser uma grande multidão, pode ser uma descendência que quando ele morreu ainda estava só em Isaque, mas a maioria diz que não, que sem ter obtido a promessa, vendo-as porém de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros em terra estranha. Que promessa que é essa? Essa é a promessa do Senhor. A maioria dos autores creem e defende que o que Abraão e esses homens que creram viram foi o dia do Senhor, foi o dia de Cristo. Porque se você olhar para o Novo Testamento, numa disputa que Jesus estava lá com os fariseus, que eles falaram assim, você não tem nem 50 anos, como é que você diz que conheceu Abraão? Diz, Abraão viu o meu dia. Abraão viu o meu dia. Então essa promessa aqui é que Abraão viu o dia do Senhor, viu a volta do Senhor, o glorioso dia do Senhor. Irmãos, a herança dos patriarcas e a nossa herança não é terrena, a nossa herança é celestial, querido. Esta herança não é deste mundo, é uma herança do mundo vindouro, não é passageira, mas é eterna, não firmada em estacas, mas na cidade com fundamentos. Os patriarcas buscavam uma pátria superior, e eu e você temos que buscar a mesma pátria superior, a pátria celestial, buscar a cidade que tem fundamentos. E quando conseguimos, irmãos, pelos olhos da fé, quando nós conseguimos vislumbrar isso, pelos olhos da fé, não há a menor vontade de voltar do lugar que nós saímos. É isso que o texto diz. Quando eles vislumbravam a cidade, quando ele viu o dia do Senhor, não queria voltar para Ur dos Caldeus, não queria voltar para Arã, não queria voltar para os caldeus, não queria voltar para a sua vida de pecado, não queria voltar para a sua vida de pagão. Ele olhava e vislumbrava o dia do Senhor. Quando nós, pela fé, vislumbramos esse dia, vislumbramos esta cidade, não tem como querer voltar para a vida passada, não tem como querer voltar para o mundo passado. E esta era a mensagem que o escritor aos Hebreus estava falando para aqueles irmãos que estavam querendo voltar para o judaísmo. Diz assim, você vai voltar para o judaísmo? Dá uma olhada no que te espera, dá uma olhada no que o Senhor preparou para você, dá uma olhada no que está preparado na eternidade para você. Você vai querer voltar para o judaísmo? Você vai querer voltar para os seus rituais? Você vai querer voltar a matar bicho para sacrifício de pecado? Você vai querer fazer o quê? Olha o que o Senhor tem para você. E a mesma mensagem, irmãos, olha o que o Senhor tem para nós. Pois é, e na sequência Deus faz um último teste com Abraão, um teste de fogo, que eu não sei se nós passaríamos nesse teste. Deus pede que Abraão entregue Isaque, seu filho, em sacrifício. Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Esse foi o teste mais severo que Abraão passou. Só que, por outro lado, foi o teste que mais o fez exercer a sua fé no Deus que não pode mentir. Os pais conseguem imaginar uma situação como essa. Quem tem filhos sabe disso. O que poderia ser, o que passou pela cabeça de Abraão. Alguém disse o seguinte, que certamente ele não falou para Sara dessa coisa. Ele não contou para Sara,
porque se ele tivesse contado para Sara, duvido que ele saía com Ismael, com Isaac lá da tenda. Alguém diz assim, ele fez isso, mas ele não contou para a esposa, porque se conta, ela diz, não, vai sacrificar você sozinho, ele não vai não. Mas de qualquer forma, ele obedeceu. Deus mandou sacrificar Isaac, e isso parece ser contrário à promessa que Deus tinha feito. Para nós entendermos melhor esta promessa, nós vamos voltar novamente em Gênesis, o primeiro livro, capítulo 22, 1 e 2. Diz assim, ó, depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui, e acrescentou Deus, toma teu filho. Ora, era para não ter dúvida de quem Deus estava falando aqui, tá? Toma o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas. Ou seja, não há chance nenhuma de falar, Senhor, mas não pode ser o servo, não pode. Não, é o teu filho, teu único filho, a Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Esta foi a ordem, irmãos. Este foi o mandamento. E aqui a Bíblia nos mostra que o amigo de Deus, como era chamado Abraão, o pai da fé, como era considerado, era obediente em tudo. Sabe por quê? Vamos ver o versículo seguinte para a gente ficar melhor. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Tá, o que eu quero dizer com isso? Não teve questionamento, irmãos. Foi na mesma noite. Deus falou, pega o teu filho, oferece em sacrifício e holocausto. Não teve questionamento. Não houve murmurações. Não houve perguntas. Não houve e se? Por quê? Talvez, todavia, entretanto, porque eu, Senhor? Não houve questionamentos por parte de Abraão. Houve fé e obediência. Deus falou, faz. Ele falou, eu faço. Aí eu te pergunto, irmãos, que fé é essa? Fé no quê? O que fez Abraão tomar essa decisão sem questionamento? Fé na promessa que o Senhor tinha feito a ele. A fé de que em Isaque será chamada a sua descendência. Irmãos, Deus não promete A hoje e B amanhã. Deus não promete A hoje e A-1 amanhã. Deus tinha dito para Abraão, em Isaque será chamado a tua descendência. Abraão, oferece Isaque em sacrifício. Está aqui, Senhor. Por quê? Porque eu creio na tua promessa. E eu creio que para se cumprir a tua promessa, o Senhor pode até ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas eu creio, porque o Senhor fez a promessa. E o Senhor há de cumprir a promessa. Fé e obediência. Talvez eu e você não teríamos coragem de fazer isso, mas Abraão, a Bíblia está escrita para que nós possamos ler, crer e entender que tudo isso é palavra do Senhor, é palavra de Deus, inspirada pelo Senhor. O sacrifício de Isaque aponta para o sacrifício de Jesus Cristo. Gênesis diz que quando Abraão ia oferecer Isaque, ele ia oferecer Isaque, irmãos, ele ia oferecer, a hora que ele pega o cutelo e ele ia sacrificar Isaque, o Senhor brada do céu, pare Abraão, pare, não faça mal à criança. Olha aí o que diz 22:13, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelo chifre entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar do seu filho. Mas se você ler um pouco antes, Deus diz, pare Abraão, agora eu sei que você me amas, agora eu sei Abraão, que você crê em mim, a ponto de oferecer o teu filho. Irmãos, o sacrifício de Isaque não perdoaria o meu e o teu pecado, mas aquele carneiro que estava preso pelo chifre nos arbustos, que foi oferecido no lugar do Isaque, aponta para o sacrifício de Cristo Jesus. Aquele sacrifício
do carneiro, o sacrifício de Isaque não ia perdoar os teus pecados, mas o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário perdoou o meu e o teu pecado, se você crê nele. Aquele carneiro que estava preso lá pelos chifres apontava para o sacrifício final e definitivo, que é o sacrifício de Cristo Jesus. Não tinha, irmãos, não havia outra forma de nós sermos perdoados a não ser pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, levando sobre si todos os nossos pecados, matando a nossa velha natureza, matando o nosso velho Adão, matando o nosso velho eu na cruz do Calvário. Não havia outra forma de nós sermos perdoados e nós sermos salvos, a não ser pelo sacrifício expiatório, pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Hoje nós podemos dizer, obrigado, Senhor, porque o Senhor levou sobre o seu corpo, naquela cruz, os nossos pecados, e mais que isso, Ele matou você naquela cruz, Ele matou a tua velha natureza, Ele fez você morrer nele, porque quando Ele ressuscitou, você foi ressuscitado com Ele por uma nova vida. Por isso que hoje eu posso declarar, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E eu posso dizer, Romanos 6,6, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e eu não sirva mais o pecado como escravo, graças a Deus. Agora saibam de uma coisa, meu irmão e minha irmã, isso daí não é conquista sua, isso não é o teu mérito, isso não é os teus belos olhos azuis, isso não é a tua sabedoria, isso não é o teu conhecimento, isso é a graça do Senhor na tua vida. É por graça, pela misericórdia do Senhor, porque senão nós estamos todos perdidos. E a fé de Abraão segue para a tua família. Hebreus 11, 20 e 22. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca das coisas que ainda estava para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Irmãos, eu caminho para o final e digo para vocês que estes são os patriarcas que creram no Senhor em todas as situações e foram grandemente abençoados. Nenhum deles foi perfeito. Nenhum deles foi perfeito. Se você pegar a vida de Abraão, você vai ver que ele não foi perfeito. Irmãos, Abraão mentiu dizendo que Sara era irmã dele. Isaque fez a mesma coisa. Jacó enganou todo mundo, enganou o pai, enganou o irmão, enganou todo mundo. Nenhum deles foi perfeito, mas eles creram no Senhor. Fé não significa perfeição, significa crer no Senhor. Nenhum deles. José também não foi perfeito. Sara também não foi perfeita, mas creu no Senhor. Por isso que aqui está. Estes são os patriarcas que creram no Senhor em todas as situações e foram grandemente abençoados. Agora, você quer ver que coisa interessante? Pode dizer, mas o que você está falando? Eu estou falando que o próprio Deus testemunhou de que esses homens creram nele. Olha o que diz Êxodo 3,16, quando Deus chama Moisés para voltar para o Egito para libertar o povo dele. Olha o que diz o Senhor para Moisés. Disse mais para Moisés: eu sou o Deus de teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para eles. Mas olha isso, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus dos patriarcas, eu sou o Deus desses homens que creram em mim, passaram perrengues,
mas ficaram firmes, creram em mim, tiveram perdas, mas creram em mim. Irmãos, e eu quero falar para você, como aplicação, fica firme, creia no Senhor, não desanime, busque Ele. É uma tendência do homem e da mulher, quando passa por algum problema, esquece Deus, começa a se justificar, como se ficar emburrado vai resolver o problema. Irmãos, você está passando por problema, por dificuldade, busca mais, clama mais, fala com Ele, porque Ele ouve você, Ele sabe o que você está fazendo. O próprio livro de Hebreus diz que Cristo Jesus, Ele é o nosso sumo sacerdote, e Ele foi tentado em todas as coisas. Por isso, quando eu e você chegamos diante dEle e falamos: Jesus, está doendo aqui, Jesus, essa situação eu não estou suportando, Jesus, aquele caso está difícil. Ele sabe do que você está falando, não é novidade para Ele, Ele não vai pesquisar no Google para saber o que você está falando, Ele sabe o que você está falando, Ele já foi tentado em todas as coisas, e Ele não pecou, Ele não errou, e por isso que Ele pode me socorrer, e Ele pode te socorrer, é só nós clamarmos a Ele. Irmãos, eu termino dizendo, fé e obediência. Marco falou aqui, eu tive a oportunidade de ouvir algumas mensagens lá da conferência lá em Franca. Irmãos, os irmãos estão pregando nesse sentido, de que há muita coisa sendo pregada, muita enganação, muito evangelho do oba-oba, do toma lá da cá, do Deus que vai te fazer rico, sem enfermidade. Irmãos, esse não é o evangelho da Bíblia. Às vezes o Senhor faz com que nós passemos por dificuldade. Uma diferença, o diabo ele tenta para nos destruir, Deus ele prova para formar o caráter de Cristo em nós. Que isso fique para nós, não somente hoje, não somente essa semana, mas que o Senhor abençoe a tua vida e que Ele te incomode a buscar a presença dEle. Amém? Deus abençoe.